Diga, eu vou cumprir com o meu propósito. Diga, eu sei que eu verei a bondade do Senhor nesta terra. Diga, o Senhor é a minha luz. Diga, o Senhor é a minha salvação. De quem terei temor? Diga comigo, o Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Sente-se, por gentileza. Boa noite, pessoal. Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma noite abençoada. Espero que sim. Lembrando vocês que amanhã é o fechamento dos 52 dias. Amanhã é o dia que nós fechamos esse ciclo. Então, amanhã às 19 horas, abrimos o jejum, o 8º jejum, normalmente, né? E entramos para o encerramento dos 52 dias. E tanto você vai poder entregar o original, como você pode tirar cópia do seu propósito, guardar o original para você, como documento, como memorial, tá? Às vezes nós orientamos, até prefiro que você tenha o original com você, porque o original é o seu memorial, é o documento que você vai guardando, e ao longo do tempo, de tempos em tempos, tem algumas pessoas que são muito zelosas nisso, né? De vez em quando você vê algumas pessoas subir no altar. Outro dia subiu uma moça aqui, não sei se vocês estavam, ela tem 18 propósitos de 18 anos, e ela vai mostrando o cumprimento de cada ano, né, cada oração, cada propósito, e aí você vai vendo a resposta das orações ao longo dos anos, né, essa construção maravilhosa de fé. Vamos lá, essa palavra hoje nós estamos falando sobre algo que não é novo, porém muito atual. Lê aqui 1, 2, 3 e... Então, esse é um tema muito importante, muito sério. É um tema que vale a pena a gente trazê-lo novamente. E porque fala distração, o início da tragédia. A distração se tornou, de fato, uma das grandes aflições do nosso tempo. E quando nós falamos sobre distrações, nós estamos falando por quê? Porque hoje nós somos bombardeados, nós somos sobrecarregados, as pessoas são sobrecarregadas por um fluxo incessante de notificações, são informações através de redes sociais, e-mails, demandas digitais, nós vamos sendo mergulhados, né? E isso vem justamente para minar a nossa capacidade de concentração, minar a nossa capacidade de produção. A mesma tecnologia que chegou com um propósito maravilhoso de nos ajudar a avançar, prometendo liberdade, acabou por criar novas formas de dependência. Hoje você sabe que muitas pessoas estão com seríssimos problemas do vício digital, né? E aí, qual é o problema disso? Essa aceleração digital tem custos espirituais, psicológicos e familiares. Muitos são os prejuízos. O excesso de distrações e o ritmo acelerado da vida moderna tem impactado a comunhão com Deus. Impactado o quê? A comunhão com Deus, a saúde física, mental, relacionamentos, casamentos têm sido afetados por conta
do digital. E aí, o que nós vamos... E aí o tema é isso aqui, ó. Distração é o início da tragédia. Por quê, bispo? Porque a distração é onde o diabo vai te pegar. São nas distrações que nós somos pegos. É justamente nas distrações, deixando de priorizar aquilo que é importante, aquilo que é essencial, é que nós somos pegos. Aí, Lucas 10 diz assim, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, diga comigo, estava ocupada com muito serviço. Se eu mudar essa tradução, talvez na sua Bíblia esteja distraída. A palavra distraída, com muitas coisas. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, diga comigo, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Apenas uma é necessária. Apenas uma. Olha que coisa interessante, né? Hoje eu falava pela manhã que tem uma coisa que eu aprendi muito cedo. E isso foi muito importante para mim, fez muita diferença na minha vida, porque, inclusive, era um dos meus problemas. Era uma das dificuldades que eu tinha, de me focar 100% naquilo que eu estava fazendo no momento. Às vezes, você está fazendo uma coisa, você tinha que estar focado naquilo que você deveria estar fazendo, que você não ia fazer nenhuma outra coisa, mas a sua cabeça nunca está ali. Sua cabeça, você está ali fazendo uma coisa, mas com a cabeça em outro lugar, então você não consegue ter foco. Aí você pega essa situação de Marta, imagine você, Jesus na casa de Marta, Maria para tudo, porque aquele tempo, não sabemos quanto tempo o Senhor ia passar ali, mas aquele tempo seria algo que, com certeza, se as pessoas hoje pagam absurdos, verdadeiras fortunas, por 1 hora de mentoria com alguém que julga ser importante e relevante, você sabe que está muito na moda isso, né? Sim ou não? Está muito na moda isso. 1 hora de mentoria com alguém, porque essa 1 hora de mentoria pode mudar completamente a realidade na cabeça delas. Imagine, Jesus está lá, a Maria para tudo, Marta sai com as suas atividades distraída, olha como o Senhor definiu, distraída. Não era que não era importante aquilo que ela estava fazendo, mas aquilo ela podia fazer qualquer outra hora. Mas ela não soube separar o que era realmente importante, o que realmente faria diferença na vida dela. Então, aquela 1 hora com Jesus ali poderia definir a história, mudar a vida dela, os direcionamentos, as orientações, poderia mudar completamente, mas ela estava distraída, preocupada com coisas que ela poderia fazer depois. Tem essa frase, apenas uma coisa é necessária. Diga essa frase comigo, diga, apenas uma coisa é necessária. O Senhor disse, olha, você está distraída com tantas coisas quando apenas uma é necessária. Se você tivesse que escolher uma coisa, que essa uma coisa definiria todas as demais coisas da sua vida, qual seria? Se você tivesse que priorizar uma coisa, porque essa uma coisa, ela define todas as demais coisas, qual seria?
E não precisa ser inteligente, porque Jesus já deu essa resposta. Só que é muito difícil na prática você acreditar nisso. É muito difícil você realmente colocar isso em prática. E aí, qual é o problema disso? Porque eu disse que nós temos a dificuldade de separar as coisas. Que é aquilo que eu disse para você, que para mim fez toda a diferença quando eu entendi, aprendi e também comecei a ensinar isso. Então, olha o que acontece sobre o poder do foco, sobre você fazer aquilo que, ou se focar 100% naquilo que você está fazendo no momento. O que você está fazendo agora? Você não está na igreja? Ouvindo a palavra? O que seria inteligente da sua parte? 100% aqui, sem distração nenhuma. Você não vai fazer nada agora. Então, a sua capacidade de absorver o máximo do que você vai ouvir aqui, o máximo, é que vai trazer proveito à sua vida. Primeiro, que a palavra não volta vazia. Você sabia que a palavra, biblicamente, ela, assim como ela faz a terra prosperar, a palavra ela te faz prosperar? Parece que a palavra é uma coisa, eu estou ouvindo a palavra. Não, a palavra é como a chuva. A palavra, aonde ela desce, ela germina. A chuva faz a terra prosperar. A palavra nos faz prosperar. A palavra nos faz crescer em todas as áreas. Mas muitas vezes nós achamos, não, é óbvio demais, não é possível isso. É. Tanto é que outro dia vocês estavam me bombardeando aí, boa parte de vocês estavam me mandando aquele post do chinês que hoje é considerado o QI mais elevado do mundo. E ao que ele atribui ele ser o homem do QI mais elevado do mundo? O que ele atribui? O estudo da Bíblia, o estudo da palavra. Ele atribui. O estudo da palavra é a razão pela qual ele tem o QI tão elevado. O estudo da palavra é que faz dele alguém tão profundo. E é isso mesmo. A palavra tem esse poder. Então, se eu estou aqui, 100% aqui, daqui a pouco você vai para casa, você vai estar com a sua família, você vai, talvez, já vai entrar num processo de descansar, mas se você estivesse chegando mais cedo na sua casa, é 100% com a família, dedicado à família. Amanhã você levanta cedo e vai trabalhar, e aí, o que eu faço amanhã? Horário de trabalho, a partir das 8, o que eu faço? O que eu faço? 100% focado no trabalho, na produção. 100%. Agora, de todas essas coisas, quando Jesus disse isso, não havia pecado no que Marta estava fazendo, mas se tornou uma distração. E qual é o problema? Não há pecado, mas a distração pode te levar ao pecado. Esse é o ponto. Muitas coisas que nós fazemos como distração não é pecado. Mas o problema é que essa distração, ela pode me prejudicar no relacionamento, pode me prejudicar profissionalmente, pode me prejudicar no relacionamento para com Deus, pode me prejudicar no relacionamento profissional, na produtividade, porque são distrações. E pode vir a se tornar, sim, um pecado, porque eu estou distraído. Então, até as atividades mais nobres podem tornar-se em obstáculos se não forem mantidas em seu devido lugar. Agora vamos lá, Êxodo 5 diz assim, depois disso Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir celebrar uma festa no deserto, ou seja, deixe o meu povo ir para me adorar. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou, essa gente já é tão numerosa e você ainda o fazem parar de trabalhar? No mesmo dia,
o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de juntar palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente. Diga comigo, aumente a carga de trabalho dessa gente, para que cumpra suas tarefas e não dê atenção às mentiras. Aí o Êxodo 5,17 diz: respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos, por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. Ou seja, Faraó surge como uma figura bíblica, na Bíblia, como a figura do diabo. E qual é o problema disso? A sua estratégia para impedir o povo de adorar a Deus foi precisamente intensificar a carga de trabalho. Trabalho, 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 cansaço, 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 preciso descansar, cansaço, eu não tenho força, estou cansado. Essa tática mostra como o mal age para sobrecarregar as pessoas com os afazeres e muitas vezes com as preocupações excessivas. Esgotar energia física, espiritual, criar uma falsa relação entre o trabalho e a adoração, estabelecer um ciclo de cansaço que sufoca o desejo por buscar a Deus. Parece nobre. O que é que eu estou fazendo? Trabalhando. Mas, biblicamente, o excesso é bom? Não. O que é que a Bíblia ensina? Buscai ao Senhor em primeiro lugar, buscai ao reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, mas eu conheço gente que trabalha pra caramba e está super bem. Bem no quê? Essa conta vai ser paga em algum lugar. Se a única coisa que você classifica como bem é porque a pessoa enriqueceu, então o seu conceito de bem não está correto. Porque essa conta ela vai chegar em alguma área. Em alguma. Porque tudo na vida exige equilíbrio. Tudo. Todas as áreas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem se mata mais, pobre ou rico? Já fez essa pesquisa ou não? Faz rapidinho aí. O índice de suicídio é mais praticado por quem? Por pobre ou por rico? Por rico. Você sabe por quê? Então não deveria ser. Então não deveria ser. Porque dinheiro ele não tem problema, mas tem um problema gravíssimo, um vazio na alma. Porque um vazio que o dinheiro não pode preencher. E muitas vezes, quando chega a um determinado patamar, quando olha para trás, isso custou o quê? Custou saúde, custou família, custou tudo. É ou não é? Então, aí o Senhor diz, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, para não desequilibrar. Porque a Bíblia diz no Salmo 127, que em vão é levantar cedo e dormir tarde se Deus não abençoar. Em vão, olha o que diz, em vão, será em vão, vai levantar cedo, vai dormir tarde, mas se Ele não abençoar, tudo será em vão. Então, o príncipe deste mundo continua pregando táticas similares, transformar atividades legítimas em armas de distração.
promover o ativismo vazio que substitui a verdadeira adoração, criar uma cultura de produtividade tóxica que marginaliza o culto a Deus. Não tenho tempo. E aí, quem estava comigo quarta-feira passada? Quarta-feira passada eu disse que fiz uma visita na UTI do hospital de base, de uma pessoa que só quer mais alguns dias, só mais, implorando, a oração dele para mim era: ore, bispo, porque eu só quero mais uns dias, para passar o meu aniversário com a minha família, e o meu maior desejo é ir na sua igreja, para agradecer a Deus, é estar na igreja num culto. Não é por dinheiro, não é por absolutamente nenhuma outra coisa, senão estar na presença de Deus e dias com a sua família. Lê aqui, por gentileza. Aonde somos pegos? Nas distrações. Aonde chega a tragédia? Quando estávamos distraídos. Aonde o mal atua? Nas distrações. Por quê? Tem coisa, como diz, mas é pecado? Não, não é pecado. Tem uma série de coisas que não é pecado, a princípio, mas vai se tornar pecado. Como, por exemplo, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é uma idolatria. E a idolatria é pecado? Sim ou não? Pronto, já virou pecado. Já se transformou no pecado. Então, nessa era digital, o diabo usa o culto à produtividade, ou seja, a idolatria moderna ao trabalho, e a tirania ao urgente que substitui o importante pelo imediato. E aí, o que o Espírito Santo faz conosco aqui hoje? Nos convidando a lançar toda a ansiedade no Senhor, buscar primeiro o reino, descansar nele. O jugo do Senhor é leve e suave, e tirar a tirania do ativismo sem propósito. Ativismo sem o quê? Você já viu que muita gente é muito ativismo e pouco resultado? Já viu isso, sim ou não? Ativismo é muito ativismo, e o resultado é mínimo. Hoje eu comecei pela manhã, depois eu vou lá. Lucas 14, 20 diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Diga comigo: banquete no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Diga comigo: convidou muitas pessoas. Convidado todos estão. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, diga comigo, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-la, por favor, desculpe-me. E ainda outro: acabo de me casar, por isso não posso ir, também me desculpe. E aí vem Jesus e diz assim, definindo essa história: eu lhe digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quer dizer, um comprou um campo, o outro adquiriu 5 juntas de boi, o outro se casou. Então, aqui também há algum pecado? Não, não há nenhum pecado. Só que o problema é o seguinte: olha que coisa interessante, Cada uma dessas conquistas, cada uma dessas bênçãos, que com certeza foram sonho, fruto de oração,
O fruto de oração dessas pessoas se tornaram um impedimento para a comunhão, de desfrutar de algo mais profundo, de algo maior, que era o banquete preparado pelo Senhor. Há um pecado nisso? Não. Mas o que nos chama a atenção, as bênçãos têm afastado muitas pessoas de um relacionamento com Deus, da sua presença, que mais tarde isso se transforma em pecado. Porque o Senhor disse, olha, a partir do momento que eles se recusaram a esta comunhão, a esse convite, desse banquete, agora eles não entram mais. Simplesmente as conquistas não é o suficiente para nos preencher. Eu, sinceramente, não sei te dizer quanto de patrimônio tem a pessoa que eu fui orar. Mas ele não quer mais uma conquista. Ele quer mais alguns dias de vida. E tudo o que ele queria é poder estar na casa do Senhor, louvando, adorando, glorificando o Senhor. Tem algum problema, bispo, nisso? Não, é a gente achar o equilíbrio. É nós colocarmos, eu comecei, né? Só tem uma coisa que nos faz conseguir nos manter. Depois eu volto aí. Vou lá, tem alguém que participou da live comigo hoje? Olha que coisa incrível. Inclusive, agora há pouco eu disse assim para uma pessoa. Eu disse, faça, daqui até o fim do ano, faça do Salmo 27 a sua oração diária. A sua oração diária. Por quê? Quantas lições nós vamos tirar do Salmo 27? Você quer ver eu trazer a lição para todas as áreas da sua vida? E se você praticar, você arrebentar em qualquer área da sua vida? Quer ver? Vamos lá, diga comigo, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo ou temor? Diga comigo, o Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Vamos lá. Porque muitas pessoas, infelizmente, medo e fé não caminham juntos, concorda? Sim ou não? Quantas pessoas que o medo tem travado as pessoas, quantas pessoas que não conseguem ir além, não conseguem dar passos de fé, não conseguem ir na construção do seu sonho, correr atrás do seu sonho, porque o medo a bloqueia, o medo a trava, o medo de não conseguir, o medo de não vencer, o medo de não acontecer, o medo de não crescer, o medo de não prosperar. Opa, peraí, mas se o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, olha a pregação, de quem eu terei medo? Já estou pregando para mim. Quantas pessoas gostariam de estar muito além, mas o medo travou? Quantas pessoas gostariam de ter o seu negócio, mas o medo bloqueou? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Por isso, qual é o seu medo? Pega o Salmo 27, versículo 1, responde ele para você, confronta ele com o seu medo. Se o Senhor é a sua luz, espera aí, não tem trevas para você. Se o Senhor é a sua salvação, você vai ter temor do quê? Vai ter medo do quê? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, diga comigo, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Olha, ele já está inclusive falando, olha, tem muita gente aí, ó, se levantando contra mim, adversários querendo me destruir, eu não vou ter medo. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, ainda que se declare o quê? Guerra contra mim, guerra. Ainda assim, nele estarei confiante, mesmo assim estarei confiante. Olha o poder de você pregar para você.
Olha o poder de você se libertar dos seus medos. E agora, de tudo que eu falei, de apenas uma coisa, o salmista também fala a mesma coisa que Jesus disse a Marta. Uma coisa pediu o Senhor, e é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Diga comigo, uma coisa. Por que a gente vive perdido? Porque a gente não sabe escolher, separar e priorizar essa uma coisa. Por que nós vivemos desorientados? Eu quero fazer um monte de coisa e não faço nada. Porque eu não sei o poder da uma coisa. O ponto de partida, uma coisa. Uma coisa importa, uma coisa é prioridade, uma coisa me define, uma coisa, olha o que ele está falando, uma coisa, apenas uma coisa, e eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a bondade, porque essa uma coisa, diga comigo, vai trazer a bondade do Senhor. Essa uma coisa, buscar a sua orientação no templo, direção. Nós não precisamos de orientação todos os dias? Sim ou não? Às vezes nós não sabemos nem por onde começar, o que eu vou fazer? Contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Templo é lugar de orientação. Templo é lugar de orientação. Para eu não seguir a minha própria cabeça, para eu não agir ao meu próprio entendimento, eu vou buscar orientação. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. Olha quanta coisa, dessa uma coisa, quanta coisa acontece dessa uma coisa. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. Diga comigo, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo, um lugar firme, seguro. No seu tabernáculo me esconderá. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo. Então, o lugar secreto, aonde ninguém me encontra, só Ele sabe. E o lugar seguro é uma rocha, o rochedo, não é na areia, não é casa na areia, é casa na rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamação, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve minha voz quando clamo, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz meu coração, busque a minha face. Diga comigo, a tua face, Senhor, buscarei. Você já prestou atenção que o nosso coração fala a mesma coisa? Quantas vezes o nosso coração está gritando, busca mais, se aproxima mais, busca a Deus. O salmista diz, meu coração fala isso para mim, ó. A teu respeito, meu coração, diz meu coração, busca a minha face. Busque a minha face. Não busca a mão não, busque a face. Face é relacionamento. Mão é bênção, face é relacionamento. Tem gente que busca só a mão. Tem gente que busca a face. Tem gente que busca só a mão. Tem gente que busca relacionamento, intimidade, comunhão. A tua face buscarei, e não esconda de mim a tua face. Não retires de mim não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador, diga isso, tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Diga, eu não sou órfão. Ainda que me abandone pai e mãe. Pai pode abandonar, mãe pode abandonar, mas o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregue aos caprichos dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, vamos lá em voz alta, diga comigo, apesar disso, esta certeza eu tenho,
Diga: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Vamos lá. Apesar disso o que? Apesar de uma guerra se levantar contra mim, apesar de se levantarem calúnias contra mim, apesar dos homens maus avançarem contra mim, apesar de tantas coisas, apesar disso, diga comigo: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Hoje eu dizia isso para uma pessoa, agora há pouco eu dizia: pega esse salmo, prega ele para você todos os meses restantes do ano. Eu verei a bondade do Senhor, eu viverei a bondade do Senhor, viverei a bondade do Senhor na terra, viverei a bondade do Senhor. O Senhor me colocará no lugar seguro, no rochedo. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? De quem ou do quê? De quem ou do quê? Volto à pergunta. Uma coisa, se você tiver a escolher uma coisa, que essa uma coisa define todas as demais. Essa uma coisa que o salmista disse e que Jesus disse, ela abençoa, ela traz bênção para todas as demais áreas da sua vida. Essa uma coisa nos mantém focados e livres das distrações. Por quê? Pode prestar atenção, olha para você todas as vezes que você entrou em problema. Todas as vezes que você pegou algum problema para a tua vida, foi que momento? Só na distração. O diabo vai lutar para nos pegar nas distrações. Toda vez que você estiver distraído, é o momento que ele vai te pegar. E nós precisamos ser pessoas focadas, sem distrações. Porque a distração é o início da tragédia. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Eu não vou ler, mas eu vou falar rapidamente sobre aquele texto de Êxodo 17, quando o povo de Israel estava a caminho da terra prometida. Eles foram surpreendidos, atacados pelas costas por um povo chamado os amalequitas. Os amalequitas são os amargurados. Os amalequitas eram um povo mau, que os atacaram pelas costas. Aí Moisés diz a Josué: desce ao campo de batalha, separe homens e vai à guerra. Eu vou pegar a vara de Deus, vou subir no alto do monte, e de lá eu estarei com a vara de Deus nas minhas mãos. E lá em cima no monte, Moisés subiu ao monte, estendia as suas mãos na direção da batalha que estava acontecendo lá embaixo. Enquanto Moisés estava com as suas mãos estendidas sobre a batalha que estava acontecendo lá embaixo no campo de batalha, Josué estava vencendo a guerra. Mas o texto diz que Moisés se cansou e abaixou as mãos. Quando Moisés se cansou e abaixou as mãos, quem vencia? As abaixava, os amalequitas venciam. O que o texto mostra? Vieram, pegaram Arão e Ur, pegaram uma pedra, puxaram, colocaram debaixo de Moisés. Um segurou as mãos de um lado, outro segurou as mãos do outro, sustentando as suas mãos. Porque, olha que coisa incrível, o exército era o mesmo, o general era o mesmo, os soldados eram o mesmo, mas o resultado não era o mesmo. Mãos levantadas, o exército vencendo.
mãos abaixava, o exército perdia. O que a gente aprende com isso? Que as batalhas são definidas primeiro no campo de batalha espiritual. É o espiritual que define o material. Diga comigo, é o espiritual que define o material. Aí, olha o texto, só para deixar claro. Diz assim, ó. Não tá resumido, senão eu ia colocar. Mas está assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Todas as vezes que nós cansarmos ou relaxarmos ou nos distrairmos, vier a distração, nós começamos a perder a guerra. Pode prestar atenção, vou falar por mim, é muito comum eu ouvir isso. Eu já não estava orando como eu orava antes. Eu já não estava buscando como eu buscava antes. Eu já não estava fazendo aquilo que eu estava acostumado a fazer. E aí, na distração eu começo a perder a guerra. Não é distração, é cansaço, bispo. O texto também diz que ele cansou, mas ele cansou, ele abaixou as mãos, ele não podia abaixar. E seja sábio quando você achar que você está cansado, ao invés de se isolar, esteja com pessoas, porque se Moisés estivesse sozinho, ele teria fracassado. Só que ele tinha dois que estavam com ele levantando as mãos dele, que é o papel que a igreja faz com você. Já prestou atenção? Tem dia que você está desanimado e a igreja chega e ele te levanta. Tem dia que você está cansado e a igreja chega, pega nas tuas mãos e levanta e diz: vamos para cima, vamos que Deus vai te dar vitória, vamos que você vai ver, você verá a bondade do Senhor ainda este ano. Diga comigo, eu verei a bondade do Senhor. Diga, ainda este ano. Você vê que a palavra é muito clara sobre o que nós devemos fazer. Deixa eu falar só para concluir o nosso raciocínio. Juízes 16, importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele contou o segredo: jamais passou navalha em minha cabeça. Disse ele, pois sou nazireu. Diga comigo, sou nazireu. É a mesma coisa que ele está dizendo assim: sou consagrado, sou ungido desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim e ficaria tão fraco. Diga comigo, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quer dizer que ele não era como qualquer outro homem, era alguém especial, com uma unção especial. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ela me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo-a dormir no seu colo. Repita isso comigo: fazendo-o, diga, dormir em seu colo. Dormindo no colo do inimigo. Como chama essa distração? Essa aqui, como chama? Como chama? Dalila. De quem o senhor está falando, bispo? Eu não sei nem de quem o senhor está falando. De quem eu estou falando, gente? Sansão. Outros não são. Piadinha sem graça, né? Mas ri para não perder o freguês. Fazendo dormir no seu colo, chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou.
Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Isso é de estremecer. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram a Gaza e prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar moinho na prisão. Eu vou parar essa leitura aqui, depois eu concluo. Dalila, as Dalilas são as Sansão era um homem incrível, criado com um propósito incrível, para um projeto incrível, nascido com um propósito glorioso, como nós. Eu acredito seriamente nisso. Sansão era imbatível em Deus. Sansão era imbatível. Então preste atenção. Ninguém podia vencer Sansão. Podia aparecer qualquer guerreiro do tamanho que fosse, não era palho para Sansão. Então qual é a única forma de derrubar Sansão? Uma? Porque se aparece um guerreiro para lutar com ele, o pau ia torar e o cara ia perder, pronto. Mas uma distração linda, maravilhosa, inofensiva, chamada Dalila, que foi minando as forças dele, diga essa palavra comigo, foi minando as forças dele. Diga: a distração foi minando as forças dele, ao ponto daquele homem tão poderoso, cheio do Espírito de Deus, imbatível, já está tão angustiada, a alma tão aflita, que esse cara já estava querendo a morte. Aí eu poderia fazer uma pergunta simples: como chama a sua Dalila? Como chama a sua Dalila? Não fala o nome da sua mulher não, cara. Redes sociais, séries, YouTube. Como chama a sua Dalila? Fofoca, fuxico. Também mina, hein? Mina que é uma coisa. Como chama a sua Dalila? A distração que te impede de manter-se focado. A distração que impede você de estar produzindo aquilo que Deus te chamou para produzir. Para viver a vida poderosa que Deus te chamou para viver. Para fazer as coisas extraordinárias que Deus te chamou para fazer. Como chama a sua Dalila? Quais são as distrações? Quais são as distrações? Sucedeu que importunando ela todos os dias com as palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. A sua alma se angustiou. Ele já estava desgastado. Mas culpa de quem? O cara também está dormindo no colo de Dalila. Está entendendo ou não? Sim ou não? Olha para quem está do teu lado e fala assim: cuidado para não dormir no colo de Dalila. Ela está lá, né? Ai, como você é lindo. Que cabelão esse seu. Doidinha para furar o olho dele. Era o projeto dela. Era o que o inimigo queria. Parece que eu estou te contando uma história, né? Estou não. As Dalilas estão aí, roubando o nosso foco, roubando a nossa atenção,
tentando nos distrair do que é essencial, tentando nos tirar do propósito. E muitas vezes nós estamos tão dormentes que não percebemos que aquilo está me arrastando para um fundo de poço, para um abismo, e o propósito é uma tragédia. Distração, o início da tragédia, é só distração. Aí, ela descobriu todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça. Diga comigo, porque sou nazireu de Deus. Eu sou consagrado. Eu não sou como qualquer um. Eu sou um separado. O que nos diferencia é justamente isso. O quanto somos separados. O quanto somos consagrados. Mais um, o mundo está cheio, gente. Mais um que pouco se importa com o que Deus pensa, mais um que não tem relação com Deus, mais um que não tem respeito pelas coisas de Deus, mais um que só quer a mão de Deus, não quer a face do Senhor. O mundo está cheio. Mais um que joga fora o propósito. O mundo está cheio. Ele estava ali adormecido nos braços do inimigo, entregues a um sono espiritual tão profundo que as artimanhas do mal estavam devastando a sua vida. Isso pode acontecer conosco, a família, a saúde, sem sequer que a gente perceba. Nós estamos numa reunião falando de vida profissional, correto? Distrações da vida profissional, ok? Mas, às vezes, a gente pode estar tão distraído, que o diabo já está roubando a família, roubando o casamento, roubando o relacionamento, e a gente acha que está tudo bem, a gente está dormindo o sono da negligência. O texto, Efésios 5 diz assim, por isso desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos lá? Desperta tu que dormes. De vez em quando nós precisamos pregar para nós e dizer assim: acorda, meu filho. Você de vez em quando dá um chacoalhão em você, não? Dá ou não dá? De vez em quando nós precisamos dar um chacoalho em nós. Fala: ei, desperta, meu filho. Acorda. Levanta desse sono. Sai do colo de Dalila, sai dessa distração. Quem está entendendo, por favor? Como chama a tua Dalila? Não fala Márcia nem Júlio, não. Como chama a tua Dalila? Eu estou te ajudando a pensar. Coisa que está roubando tua energia. Coisa que está impedindo você. Às vezes você fala assim: eu não tenho tempo, mas esse um tempo que você não tem uma distração. Apenas uma coisa. Apenas uma coisa. Que está roubando esse foco dessa uma coisa. Que está distraindo, impedindo que você faça com todo o seu potencial aquilo que Deus te chamou para fazer. E você tem que ser sincero com você. Porque aquela história que a gente, de vez em quando, a gente quer contar para nós, né? A gente quer contar para os outros. E também, muitas vezes, quando a gente está contando para os outros, a gente quer acreditar nela, né? Que a gente fala assim: eu não sei o porquê não tem acontecido, eu não sei porquê chegou esse ponto. Sinceramente, eu não sei o porquê. A gente sabe. A gente sabe. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Sim.
Meu, quando a gente fala assim, não sei porque eu ganhei uns quilinhos a mais. Sabe ou não sabe? Sabe. E às vezes a gente fala assim, eu faço tudo certinho. Eu vou falar para você, eu faço tudo certinho, das 8 às 22. Quando eu chego em casa, eu quero comer. A gente sabe. E por isso que nós precisamos, com luz, a palavra vem para trazer luz. A palavra vem para trazer luz. Tira a distração. Porque a distração é o início da tragédia. Acorda, sai do colo de Dalila. Dá um nome certo. Sansão tinha uma Dalila. Qual é a sua? Tem tantas coisas maravilhosas que Deus tem para você. O reino de Deus. Aliás, deixa eu ler uma coisa, só terminar a leitura de Dalila. Que diz assim, ó, versículo 22. Diga comigo. Mas, vírgula. O que significa isso? A força voltou. A unção voltou. O texto diz que ele ainda cumpriu com o seu propósito. Na última hora, mas cumpriu. Diga, eu vou cumprir com o meu propósito. Diga, eu sei que eu verei a bondade do Senhor nesta terra. Diga, o Senhor é a minha luz. Diga, o Senhor é a minha salvação. De quem terei temor? Diga comigo, o Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Vai ver a bondade do Senhor ou não? Diga, Deus me colocará no rochedo, na rocha, no lugar seguro. Fique em pé, por gentileza. Esse crescimento do cabelo significa uma nova oportunidade. Significa renovação, chance de recomeçar. E ainda Deus fará algo extraordinário por seu intermédio. Algo extraordinário. Assim como fez com Sansão, que no fim realizou mais do que todos os anos anteriores. Coríntios diz, pois o reino de Deus não consiste em palavras, diga comigo, mas de poder. Olha que lindo. Pois não vem do leste, nem do oeste, nem do sul a promoção e elevação, mas Deus é o juiz, Ele coloca um e levanta outro. Porque se me abriu para mim uma porta ampla, estou pegando emprestado de ontem, hein? Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O que nós falamos ontem? O inimigo não se opõe a portas fechadas, mas a portas abertas. Você não vai encontrar oposição em portas fechadas. Já está fechada, está tudo bem. Mas portas abertas você vai encontrar oposição. E muita oposição. E aí, nós precisamos saber que grandes oportunidades dadas por Deus muitas vezes vêm acompanhadas de resistência. A Bíblia diz que nós não devemos olhar para o ruído dos adversários, mas para a porta aberta. Aí o Paulo vem dar essa direção, né? Estejam vigilantes,
Diga comigo, estejam vigilantes. O que é estar vigilante? Alerta, atento. Seja alerta, não seja distraído, não seja desfocado. Se seja vigilante. Diga comigo, mantenha-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. E faça tudo com amor. Olha, tem uma porta ampla, promissora, eficaz. Como é que eu vou romper essa porta? Tem oposição. Esteja vigilante, alerta. Eu não vou entrar para a oração antes de você dizer aí para você mesmo. Qual o nome da Dalila? Que está roubando o teu tempo, roubando o teu foco, roubando a tua energia. Eu poderia dar vários nomes aqui, mas eu não vou dar. Eu poderia dar vários. Eu já comecei citando alguns aqui, né? Tem gente que é rede social, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, vídeos, séries. E poderia dar outras. Você quer crescer, você quer avançar, você quer cumprir com o teu propósito, você quer prosperar. Dá o nome a Dalila aí, porque você precisa levantar do colo dela. Sair do colo dela porque ela quer furar teus olhos. É distração. Ela vai sugar suas energias. E aí você precisa escolher. Se você tiver que escolher uma coisa, e você sabe que essa uma coisa, ela define todas as demais áreas da sua vida. Qual é essa uma coisa? Jesus disse, busque primeiro o reino, comunhão, intimidade. O salmista diz, ele vem pregando para ele, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é a força da minha vida. Ainda que se levante uma guerra contra mim, nele eu confiaria. Agora uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro. E essa uma coisa trouxe proteção, direção, trouxe vitória contra os adversários. Vitória, olha, mesmo uma guerra se levantando, porque ele mesmo está dizendo, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare uma guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido da sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me colocará num rochedo, quer dizer, num lugar seguro. Esse é o lugar seguro. Essa uma coisa define a sua vida. Essa uma coisa destrava as demais. Mas a gente precisa parar e dizer assim, estou tirando a Dalila hoje. Porque hoje nós estamos falando de vida profissional, mas eu poderia estender aqui, está comprometendo a saúde física, mental, espiritual, familiar, está comprometendo saúde plena. Uma distração que me suga, que me rouba a energia. O diabo sabe que em Deus focados, cheios do Espírito Santo, nós somos imbatíveis. Qual é o meio de pegar esse cara? Qual é o meio de derrubar essa mulher? Vou criar uma distração para ela.
E a distração não é feia, a distração é bonita. A distração não vem com cara de mal, vem com cara de inofensivo. Está entendendo ou não? Às vezes, para começar, ai, que mal há nisso, né? Não, não há, não é nenhum momento, nem das duas situações que eu falei aqui, ou três, eu falei de pecado. O senhor falou que Marta estava pecando? Falou que ela estava distraída. Não é verdade? Não estava pecando, ela estava distraída. Mas a distração, e aí? E agora? Deixa eu te perguntar. Agora, Sansão estava pecando? Sim. Porque ele já saiu do campo da distração e já entrou no pecado. Porque a distração vai levar ao pecado. E a distração vai levar a consequências. Então, dá o nome da sua Dalila aí e levanta do colo dela e diz: você não me pega mais. Querida, a vida é sua. Estou indo no cerne aqui. Eu sei qual é a Dalila da minha vida que eu preciso levantar do colo dela e falar: cai fora. Ou falar para mim mesmo: sai daí. Você não quer mais? Então, sai daí. Aí não é lugar para você. Foca. Senão não adianta você dizer que a palavra é clara. Você vê que a palavra nos lê? Você viu que a palavra nos lê? Não é você que lê a Bíblia, ela te lê. Ele fala: eu li a Bíblia. Não, ela te lê. Profundamente. Ela nos lê profundamente. Parece que você está lendo ela está te lendo. E é por isso que ela é poderosa. E é por isso que ela nos coloca à frente. Eu quero orar. E eu quero declarar. Eu sei que Deus tem um final de ano estrondoso para nós. Agora um final de propósito incrível, poderoso, e um final de ano extraordinário. Nós veremos a bondade do Senhor nesta terra. Nós veremos a bondade do Senhor pelos próximos meses. Nós veremos a bondade do Senhor ainda este ano. Nós veremos, Deus vai nos colocar no lugar seguro. Deus vai fazer coisas incríveis na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, vai, diga com fé, diga: eu verei a bondade do Senhor. Diga: ainda este ano. Diga: eu verei a bondade do Senhor na minha vida, ainda este ano. Nós vamos viver um final de ano glorioso. Fala com Deus agora, fala com Deus com toda a sua fé. Diga Dalila: estou me levantando, minha filha, você não me pega não, essa distração não me pega mais, essa distração não vai me roubar, me tirar do foco, não vai me tirar do propósito. Eu estou me levantando porque eu verei a bondade do Senhor ainda este ano, eu verei a glória do Senhor ainda este ano, em nome do Senhor Jesus. Tem uma porta grande e eficaz, tem uma porta grande e eficaz, tem uma porta grande e eficaz, tem uma porta grande e promissora, em nome do Senhor Jesus. Não há oposição em portas fechadas, há oposição em portas abertas, em nome do Senhor Jesus. E Deus de ontem, Deus está dizendo para nós: há uma porta grande e eficaz, há uma porta grande e eficaz para você, há uma porta grande e eficaz para você. Passe por ela, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você vai se levantar com força, com fé, você vai se levantar com ousadia e vai dizer: tem uma porta aberta para mim, eu vou passar por ela. Tem uma porta promissora e eu não abro mão dela, em nome do Senhor Jesus. Eu estou passando por essa porta com força, com coragem, com ousadia, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Deus, Senhor, ela vencendo as distrações, em nome do Senhor Jesus. Que ela arranque as distrações, que essa distração da vida dela, essa Dalila, não tenha mais poder na vida dela, não tenha mais poder de roubar a paz, roubar a alegria, roubar a família, roubar, meu Pai,
Eu não aceito, ela não aceita. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos finalizar esse ano com chaves de ouro. Nós vamos finalizar esse ano como um dos melhores anos da nossa história de vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu profetizo com ela. Eu declaro em nome de Jesus. Fala com ousadia, fala com coragem. Eu verei a glória, eu verei a bondade do Senhor. Eu verei. Em nome de Jesus, você vai dizer: eu não tenho medo, eu não tenho medo de não crescer, de não vencer. Eu não tenho medo, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? O Senhor é a minha força. De quem? A minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Em nome do Senhor Jesus. Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de não avançar, de não crescer, de não vencer. Eu não tenho medo de não romper. Eu não tenho medo. Em nome do Senhor Jesus, diga: Deus não te chamou para o medo. Não, você não pode deixar o medo te travar. O medo não pode ter controle sobre você. Então, diga a você: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Ainda que se levante um exército contra mim, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Deus me colocará num rochedo, Deus me colocará em segurança, me esconderá no seu tabernáculo. Eu quero declarar sobre a vida dela, meu Deus, eu quero profetizar sobre a vida dela, essa porta aberta, ela crescendo, ela avançando, ela prosperando. Eu quero declarar sobre a vida dela: ela verá a bondade do Senhor ainda este ano, ela verá a tua glória ainda este ano. Eu sei que o Senhor tem coisas incríveis para nós ainda esse ano. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus definições, meu Deus. Nós estamos na reta final do propósito dos 52 dias, meu Deus. 52 dias foi para a restauração das muralhas, mas a partir dos 52 dias foram anos, meu Pai, de glória, incríveis, louvando, adorando, ó meu Deus, de honra, de crescimento. Eu declaro sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus. Chega. Ele é o Deus que restaura vida. Diga: eu verei a bondade. Eu verei a bondade. Eu verei a bondade. Eu verei a bondade do Senhor. Eu verei a bondade do Senhor. Eu verei a bondade do Senhor. Eu verei a bondade. Diga: que foram perdidos, mas hoje vamos lá. Você vai fazer igual Moisés no alto do monte. Estenda as mãos na direção da sua empresa, do seu trabalho, ou do endereço que você está trabalhando. Fala o nome da rua, o endereço, e declara em nome do Senhor Jesus: esse lugar verá a bondade do Senhor. Você verá a bondade do Senhor nesse lugar. Esse lugar vai crescer de forma sobrenatural. Esse lugar vai avançar e você vai crescer de forma sobrenatural. Declare em nome do Senhor Jesus. Oração é declarada, gente. Oração é falada. Fala em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu quero declarar a bondade do Senhor sobre esse lugar. O crescimento, o sucesso, o progresso. Em nome do Senhor Jesus, esse lugar vai crescer de forma sobrenatural. Eu crescerei de forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, eu vou prosperar, e coisas incríveis acontecerão ainda este ano. Em nome do Senhor Jesus, será um mês melhor do que o outro, um mês mais incrível do que o outro, um mês de resultados sobrenaturais, de definições sobrenaturais. Em nome do Senhor Jesus, declara em nome do Senhor Jesus, um mês melhor do que o outro. Diga: um mês será melhor do que o outro será melhor do que o outro, o outro será melhor do que o outro. Em nome do Senhor Jesus, declara
Declara com fé, declara com ousadia, em nome do Senhor Jesus. Diga, em nome do Senhor Jesus, empresa tal, na rua tal, ou o teu nome, a mesa tal, o telefone tal, em nome do Senhor Jesus, eu declaro o crescimento, a bênção, o progresso, o sucesso nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. E agora posso cantar, eu sou filho de Deus. Chega de medo. Eu não sou mais escravo. Canta essa canção com fé. Pode voltar à posição e diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga: eu não sou. Sou mais escravo do medo. Diga: eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Diga: Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. perfeito amor. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Diga: eu sou filho de Deus. vai, diga: eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou. Eu sou filho de Deus. Pega o teu propósito e eu quero que você declare: tudo que eu coloquei nesse propósito será materializado em nome do Senhor Jesus. Tudo que eu tenho orado e consagrado ao Senhor vai acontecer. Eu estou entrando no melhor tempo da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu estou entrando num tempo de restauração, de restituição. Eu estou entrando num tempo novo, tempo de restauração, tempo de restituição, tempo de avanço, tempo de progresso, tempo de conquista, tempo de vitórias em nome do Senhor Jesus. Eu estou entrando na melhor fase da minha vida. Em nome de Jesus. Diga: é a melhor fase da minha vida. É a melhor. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Tenha medo não. Do medo. O Senhor é a sua luz. Então não haverá trevas na sua vida. Filho. O Senhor é a tua salvação. Não tema nada. Mais escravo do medo. O Senhor é a tua fortaleza. Não tenha medo de nada. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. E eu declaro em nome do Senhor Jesus esse tempo de restauração e de restituição. Eu abençoo a tua vida e declaro em nome do Senhor Jesus: você verá a bondade do Senhor na terra, nesta terra. Eu declaro que os próximos meses sejam meses gloriosos na sua vida. Meses de boas novas, de novidades, de resultados sobrenaturais, novidades dos céus que se materializam na terra em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a bênção do Senhor sobre a tua vida. Ele te colocará num lugar seguro, num rochedo. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que você viva um mês melhor do que o outro melhor do que o outro, porque você vai fechar esse ano de forma gloriosa, poderosa, incrível, sobrenatural em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a tua vida, é o que eu profetizo e declaro o teu propósito dos 52 dias materializados. Tudo que você colocou, eu profetizo e declaro definido, abençoado,
abençoado, em nome do Senhor Jesus. Respostas para a tua vida. Diga: eu creio nessa oração. Diga: eu possuo, eu tomo posse da materialização. Diga: eu verei a bondade do Senhor nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Diga: estes próximos meses serão de bênçãos na minha vida, porque eu vou fechar esse ano como um dos melhores anos da minha história de vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.